Boa noite, Tatiana. Boa noite, Eduardo, Carlos. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um plantão de dúvidas, oficina de prática da pós-graduação de Direito Civil, turma 2, né? Turma 2, liberado para a turma 1 também, tá bom? Essa pós-graduação é um verdadeiro sucesso, é uma pós-graduação que nós temos mais de 400 alunos. Muito obrigado pelos elogios. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais. Adquirimos uma plataforma para poder mostrar como que é feita a peça, o contrato, o estúdio também, o som, imagem, investimos em equipamento, que legal, muito feliz mesmo. A minha preocupação é sempre com o nosso aluno, é sempre com o nosso público, tá bom? Quero muito que você tenha sucesso na sua carreira, quero muito passar todo o conhecimento que eu possa transmitir a você. Vamos lá, vamos juntos? Vamos iniciar com o pé direito nesse encontro. Eu peço sempre a Deus que nesses encontros de prática, oficina de prática, eu possa ajudar você, né? Tirar você de situações complicadas. Quero lembrar a todos que esse encontro é da pós de Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito de Família e Sucessões, tá? O encontro de plantão de dúvida, o plantão de dúvida da pós de imobiliário é amanhã. Então, dúvidas de imobiliário vai ficar para amanhã, hein? Olha, o pessoal que está aqui participando da aula, dúvidas de direito imobiliário, nós vamos tratar amanhã, tá bom? No plantão de dúvida, no mesmo horário. Então, fica convidado aqui. Quero deixar aqui alguns recados. Então, a plataforma, você tem que assistir na plataforma pelo menos 6 minutos para conseguir ir para outra aula, para o segundo bloco, para mudar de aula, tá? Se você não assistir 6 minutos, não computa como presença. Então, cuidado você. Assista pelo menos 6 minutos da aula. Qualquer dúvida, envie e-mails para o pessoal do setor de programação, que o pessoal ajuda vocês, tá bom? Toda aula tem um material de apoio nas pós-graduações ficam no primeiro bloco, tá? Não no segundo, não no terceiro, sempre no primeiro bloco. Material de apoio, modelo de peça, um material de estudo, tá bom? Sempre um material importante também. Não se apegue às datas, mas à importância do material. Nós temos materiais que já tem 2 anos, mas ainda continua atualizado, porque é um material bom, é didático, ok? Quero avisar a todos que a pós-graduação turma 2 de Direito Civil e Processo Civil, com ênfase em Direito de Família, a turma 2, nós vamos ter o início no dia 12/4. Dia 12/4 de 2021, turma 2, tá? Então, você que está interessado, as matrículas estão abertas. Inclusive, foram prorrogadas a matrícula para o dia 7/4. 7/4, ok. Então, na verdade, foram prorrogadas para o dia 12/4. A pós de imobiliário. Quem quiser fazer a pós de imobiliário também Direito Imobiliário, Transações e Negócios Contratuais, essa pós-graduação, ela também, a turma 3, as matrículas estão prorrogadas para o dia 7/4, também é um verdadeiro sucesso. Todas essas pós-graduações são focadas na prática, 100% online, com material de apoio, modelo de peça e muita oficina de prática. Esse é o nosso objetivo, tá bom? As aulas são atualizadas, então, muito bacana. Deixa eu passar o contato aqui, que é da Sara. A Sara é a nossa consultora de atendimento. Quem tiver interesse, quiser receber a ementa, né? Quiser tirar uma dúvida, entre em contato com a Sara. Deixa eu só digitar aqui. Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Deixa eu ver. Aprendi, pensando aqui, ó. Tô ficando craque. 988-058286. Esse é o WhatsApp da Sara, a Sara Moura, que é a nossa consultora, tá bom? De atendimento. Então, quem tiver interesse na pós, quiser tirar dúvidas, fique à vontade. A pós é reconhecida pelo MEC, tá bom? Nós temos aí a nossa certificadora. Então, um trabalho muito bonito, muito bem feito e um trabalho feito com carinho, acima de tudo, tá bom? Quero avisar também, você que tem um amigo que queira fazer a pós de previdenciário, a pós de previdenciário está aberta, as matrículas estão abertas e tem a pós de penal também, tá? A pós de trabalho será lançada em breve. A nossa coordenadora da pós de trabalho é a Ivanira Brant, que é a nossa desembargadora. Da pós de previdenciário, o Lucas Reis, um grande doutrinador, um excelente advogado, um excelente professor. Tá bom? Da pós de penal, a nossa coordenadora é a conhecidíssima professora Joana Dark. Então, convido você a fazer as pós-graduações, entre em contato. Vamos juntos? Vamos iniciar então? Alguns recados obrigatórios que eu precisava passar para você e nesse momento nós vamos iniciar a nossa aula, tá? Quem chegou agora então é a pós de Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito de Família. Um encontro do plantão de dúvida
de direito imobiliário será sim amanhã, tá? Então hoje as perguntas pertinentes sim a direito civil, fechado, gente? Porque muitas vezes a gente fala, vou fazer uma pergunta de imobiliário. Não, fica para amanhã, tá bom? Olha o Eduardo Aguiar, 2 feras juntas, o senhor e ele. Ah, professor, por que você não faz uma live? Vamos fazer sim, viu? Vamos fazer sim. Eu agradeço, Eduardo, pela sugestão, né? Vamos fazer sim, tá bom? Vamos entrar em contato com ele sim, tá bom? Com muito carinho. Eu agradeço o elogio. Carlos, Eduardo, Tatiana, o Douglas, né? A dona, o Eduardo Aguiar, Cruz Nascimento, nome forte, nome bonito. Vamos juntos? Vamos iniciar nosso trabalho então, com muito amor e carinho? Então vamos lá, vamos iniciar nosso encontro de pós. Olha que legal, nosso curso, a plataforma permite muitas coisas, né? A gente pode mostrar material, faz toda a diferença. Então vamos juntos aqui, olha só. Vamos juntos aqui acompanhar o material. O que eu quero falar para você nesse momento aqui? Ó? Então já está aparecendo o material. Nesse encontro de pós, conforme ementa, sempre trabalhando a prática na oficina de prática, nós já tratamos nos outros plantões de dúvida, tratamos de diversas situações importantes, como interdição, ações de alimentos e as suas ações conexas. Hoje nós vamos levar o nosso estudo para fugir um pouquinho da parte material e vamos levar o nosso estudo para a parte processual. Porque não adianta nada você dominar a parte material e na hora de peticionar, errar feio. Então vamos começar novamente abordando a petição inicial, ok? Quando nós falamos da petição inicial, vale a pena lembrar que a petição inicial é a peça, é o requisito de existência e de validade para que exista o processo civil. Para que exista um processo de direito civil, a parte material, né, e processo civil, nós precisamos de uma petição inicial, requisito de existência e validade. Então, pensou em processo civil, pensou em direito civil, uma situação de direito civil, seja direitos reais, direitos de obrigações, direito de família, de sucessões, para que exista no mundo jurídico um processo, nós precisamos de uma petição inicial. A petição inicial é requisito de existência e validade. A petição inicial é o começo de tudo. Não só no direito civil, mas também em outros ramos, como no direito tributário. O direito tributário também. Vamos iniciar com uma petição inicial. No direito médico, em vários segmentos, que inclusive esses ramos utilizam o processo civil. Por isso é tão importante conhecer o processo civil. Temos que lembrar que a petição inicial atual, a nova petição inicial, e por que eu falo nova petição inicial? Porque nós passamos sim por uma transformação, nós passamos por uma mudança importante. A petição inicial do passado, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, inclusive antes do processo digital, não é a mesma petição inicial do futuro, da atualidade. Essa petição inicial, o jeito de desenvolver, de elaborar, mudou. E se você não tiver ciência disso, o que vai acontecer? Você vai sofrer. Você é advogado, você vai sofrer. Vai sofrer e seu cliente vai sofrer com você, porque você não vai conseguir entregar a excelência. Talvez você não consiga entregar resultado. E quando eu falo isso, é uma realidade. Porque a petição do processo físico, existia necessidade de muita jurisprudência, existia necessidade de copiar artigos. Isso não se usa mais. A petição hoje, a petição digital, a partir do novo Código de Processo Civil, essa petição tem que ser feita de forma mais leve. Eu posso até usar a jurisprudência, mas em algumas ações. Eu posso até copiar alguns artigos, mas alguns artigos. O que eu não posso sair fazendo, é encher essa petição de jurisprudência desatualizada, de artigos desatualizados, ou artigos pesados, né, cheios de incisos. Cuidado, gente, cuidado. Facilmente, o Poder Judiciário, a parte contrária, o próprio cliente vai perceber que você não sabe o que está fazendo, que você está perdido, que a sua petição é um embromation, né? Que você está enchendo linguiça, está enfeitando o pavão. Cuidado, tá? A petição de hoje, ela é leve, ela é técnica, ela é objetiva, ela é didática. É assim que tem que ser a petição atual, né? A petição do passado realmente era pesada, cansativa, mas a petição atual, ela deve ser feita assim, de forma leve. Volto a falar,
Cuidado com a formatação. Algo muito estranho é realmente você, professor que faz muita contestação, professor, você conhece, você sabe, eu sou advogado de vários cartórios no Brasil. E sou advogado também, além de cartórios de imóveis e tabeliões de nota, eu sou advogado de muitas construtoras, incorporadoras. Então, o que acontece? Normalmente eu faço muita contestação também, além de inicial. Eu cuido muito da regularização de imóveis no Brasil. E muitas vezes eu tenho dificuldade de fazer uma contestação, porque a inicial é muito ruim. A inicial não fala nada com nada, a inicial é confusa, eu e a equipe aqui do escritório. Então, cuidado. Nós temos que melhorar o nível da advocacia. Professor, já está saturado. Está nada. A advocacia jamais será saturada. Falo mais. É uma profissão que quanto mais tempo você tem nela, mais valorizado você é. É uma das poucas profissões que você não vai ser substituído, apesar de já existir inteligência artificial praticamente para tudo, para cirurgia, para tudo. Né? E também nós temos vários programas que fazem a petição inicial, você só alimenta com algumas informações, mas é muito difícil o advogado ser substituído por um robô, porque existe uma análise subjetiva, uma análise técnica, então é uma profissão muito linda, uma profissão muito bonita, uma profissão muito importante. Mas eu cobro sim, eu cobro os nossos alunos advogados, advogadas, que nós podemos e devemos sim fiscalizar melhor o judiciário, devemos sim orientar melhor as pessoas, devemos sim cobrar mais do poder judiciário, melhorias e cobrar mais até da OAB, né, gente? Até para que a OAB possa exercer um trabalho mais eficaz junto à sociedade brasileira, ao cidadão brasileiro e também ao advogado, né? Principalmente o advogado iniciante, que é muito carente de informações. Então, olha, gente, olha como é importante você entender que as coisas mudaram. Mas eu sou advogado há 20 anos. Cuidado, a advocacia mudou. Nós temos que nos atualizar constantemente. Por quê? Porque o jeito de peticionar também mudou. Hoje o processo, na sua maioria, ele é digital. A distribuição é eletrônica. Hoje o cliente ele tem acesso ao processo, pelo menos deve ter. E muitas vezes o cliente ele quer a senha, né? Ele quer que o advogado forneça a senha de acesso. E não dá para o advogado fazer isso, porque quem fornece isso é o fórum. Então explique para o seu cliente. Vou te passar o número do processo para que você possa consultar. Se o processo tem segredo de justiça, o que deve ser feito? O cliente explica para ele, ele vai entrar em contato com a vara, o cartório, em época de pandemia por e-mail, por telefone, e vai obter a senha. Vai obter a senha para ter acesso se o processo tem segredo de justiça. Se não tem, consegue fazer a consulta pelo site TJ. São informações importantes, né? São informações relevantes. A petição inicial hoje, então, ela é uma petição diferente. É uma petição mais leve. O correto é que ela fique aí, no máximo em 10 laudas. Professor, mas a minha petição ficou com 30 folhas. Né? 30 folhas. Cuidado, não é o correto. Uma petição inicial bem feita, o ideal é que ela fique com 10 laudas, 11, 12 laudas, no máximo, no máximo. Claro que cada caso é um caso. Claro que nós devemos analisar, sim, as ações jurisprudenciais, as ações doutrinárias. Nós sabemos que não existe só ação tipificada, ação que tem lei, que tem artigo. Se você pegar as ações locatícias, o despejo, a revisional de aluguel, a consignação de pagamento de aluguel, a renovatória, são ações que tem uma lei falando sobre aquele assunto, tem um artigo falando sobre aquele assunto. Ações de procedimento especial, ação monitória, ação de marcação de terras, divisão de terras, são ações que têm artigo para fundamentar essa peça. As ações de usucapião, nós temos 36 espécies, então nós temos aí ações jurisprudenciais e doutrinárias e ações tipificadas, então já é um pouquinho mais confuso. Mas, em regra, a maioria das ações nós temos um artigo, nós temos uma lei falando sobre aquele assunto. Fica mais fácil de atuar. Mas o advogado, a advogada, não pode fechar os olhos, não pode mesmo fechar os olhos, jamais, para as peças que não tem lei, que não tem artigo. Qual que é o nome dessas peças? São as peças, as medidas judiciais, doutrinárias e jurisprudenciais. E olha que nós temos muitas, hein? Se você for checar, nós temos a ação de indenização de fundo de comércio. É uma ação que não aparece na lei do inquilinato. É uma ação que não aparece em um artigo, não aparece no Código Civil, mas existe. Quantos inquilinos são empurrados, expulsos
do imóvel comercial, residencial, sem motivo. O sujeito tem um salão de cabeleireiro, um lava-rápido, um estacionamento, um restaurante, um escritório de advocacia que faz fundo de comércio, um escritório de contabilidade, uma lavanderia. Ele tem o seu comércio, o seu escritório há mais de 15 anos, 10 anos. Chega o locador e fala, saia, o contrato está vencido, saia. Senão eu faço denúncia vazia. Pode até fazer, está na lei. É um direito do locador e proprietário. Mas, do outro lado, a partir do momento que o inquilino tenha 5 anos, 5 anos, hein? De atividade, exercendo atividade naquele imóvel, por mais de 3 anos na mesma atividade, 5 anos no imóvel, por mais de 3 anos na mesma atividade. Cabe sim a ação de indenização, anota aí, a ação de indenização de fundo de comércio. Professor, qual artigo? Qual lei? Não tem. É uma ação que nós trabalhamos com analogia em relação a alguns requisitos da ação renovatória, mas é uma ação doutrinária e jurisprudencial. Nessa ação eu posso pedir a indenização do fundo de comércio, da clientela, e posso e devo pedir também as benfeitorias realizadas no imóvel comprovadas. É uma ação que tem uma discussão doutrinária e jurisprudencial, é uma ação complexa, deve ser feita com muito cuidado, com muito carinho, com uma boa fundamentação. Essa ação nós devemos investir em jurisprudência atualizada. Quando falamos em jurisprudência atualizada, 2 anos no máximo, 3 anos no máximo, mas devemos investir para que possamos, de fato, ter sucesso na demanda. Provar, sim, provar através de documentos contábeis, planilhas, caderno, livro caixa, nós temos que provar extrato bancário. É assim que nós vamos provar o movimento do nosso comércio. Para quem declara imposto de renda, melhor ainda, né? Porque o imposto de renda, a declaração do imposto de renda também faz uma prova efetiva. Então, é uma ação doutrinária jurisprudencial. É uma ação que nós vamos ter que realmente usar 2, 3 jurisprudências para provar que essa ação existe, se bem que já é algo notório, e também devemos fundamentar com a doutrina, né? Eu menciono essa ação no meu livro, esse aqui, Direito Imobiliário de AZ, da editora JH Mizuno. Então a verdade é uma só. São ações que são doutrinárias e jurisprudenciais. Elas não existem nos artigos, na lei. Elas existem sim nos livros, nos julgados. Tá? Então muita atenção em relação a isso. Quando eu falo de ações jurisprudenciais e doutrinárias, temos várias no Brasil. Outra ação também locatícia é a ação reparatória de luvas. A ação reparatória de luvas também é uma ação doutrinária e jurisprudencial. Também é. Outra ação que já foi, né, totalmente doutrinária. Hoje nós já temos algumas resoluções, algumas normativas. É a ação de sócio-afetividade. Essa ação, o advogado que fez lá no início, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ele tinha uma dificuldade muito grande de achar jurisprudência, de achar doutrina. Hoje já acha com mais facilidade. O professor também tem um livro que eu falo sobre o assunto. Então a verdade é uma só. Olha como mudou. Lá no passado, o direito era muito preso à lei. Ele era positivado mesmo. Eu tinha que ter a lei, eu tinha que ter o artigo. Hoje não. O direito brasileiro ele passou por uma transformação, pelo menos no que diz respeito ao direito processual civil, que hoje nós temos ações tipificadas, previstas em lei, em artigo, e ações que não são tipificadas. Ações que são previstas sim, nos julgados e na jurisprudência. Então, atenção em relação a isso, tá? Volto a falar. Hoje o processo ele é digital. Se ele é digital, então é importante fazer o quê? É importante sim fazer uma petição no Word, claro. Nós vamos converter em PDF para o sistema aceitar. Alguns sites, né, alguns programas do TJ, você não usa o arquivo em PDF, você copia a petição e joga dentro da tela. Nós temos aí sistemas diferentes. Ainda bem que cada vez mais está ficando padronizado, mas nós temos ainda uma diferença de TJ para TJ, da Justiça Federal para a Justiça Civil, nós temos. Mas algo é oportuno falar. Quando a petição é feita em Word, transformada em PDF, nós devemos tomar cuidado com a formatação. Eu fiz uma defesa aqui no escritório, juntamente com a minha equipe semana passada. Poxa, foi muito difícil fazer a defesa, porque a inicial era muito ruim, ela não tinha pedido. Outro ponto também, um parágrafo aí na Arial, a letra, né? A outra em Times, a outra nem sei dizer o nome, ou seja, você percebia com facilidade, não só eu e a equipe, mas também o judiciário certamente percebeu, que foi um copia e cola de várias peças, né? Um copia e cola de várias peças. Então, gente, muito cuidado, tá? Eu peço a sua atenção em relação à formatação.
não faça isso. Se você usou várias peças para construir a sua, foi uma opção sua, uma estratégia sua, não julgo, é até uma forma de desenvolver uma boa peça, mas formate, tá? Formata com a sua letra, crie o seu padrão, use o negrito, o itálico quando necessário, use-se imagens, pesquisas, fotos, não transformando a peça num gibi, mas isso ajuda muito, tá bom? Evite de usar jurisprudência desatualizada, ficar copiando artigo e incisos. Tem petições que você vê um artigo e inciso na folha inteira, é horrível isso. O judiciário já sabe do artigo, se ele tiver dúvida em relação ao artigo, ele vai entrar no artigo. Use súmulas, use enunciados da Jornada de Direito Civil, isso é muito importante. Esses enunciados são atualizados, né, como a Jornada de Direito Civil, a posse, que é um direito sui generis, enunciado 492, então faz a diferença, tá? Faz a diferença. Vamos juntos aqui. Outro detalhe que eu quero tratar com você, cuidado, abreviar muito da petição, fica feio, fica estranho, então cuidado com isso. Use o nome da peça, fundamente com o artigo correto quando tem, são cuidados que nós devemos ter. Outro cuidado que eu peço a você que é aluno da nossa pós, toda vez que você for juntar um documento, eu oriento você a tomar muito cuidado em relação ao tamanho do PDF, em relação se o documento está legível ou não. É muito feio, eu pego muito aqui no escritório, para fazer contestação, onde o advogado ele junta um contrato faltando páginas, gente. Faltando páginas. Uma planta, que eu fiquei assustado outro dia, o colega advogado, você vê que é a falta de prática. Ele pegou a planta do cliente dele, o professor foi contratado para fazer uma habilitação no usucapião e questionar o usucapião. O meu cliente deseja que o usucapião seja improcedente. Quando eu entrei para fazer o estudo e fazer a habilitação, eu fui olhar os documentos. O que o advogado fez? Ele pegou uma planta, você sabe o tamanho de uma planta, o tamanho originário dela, ele cortou em 8, acho que 12, e ele escaneou. Ou seja, ele destruiu a planta, que custou provavelmente aí uns 3 mil reais para um imóvel rural. Ele destruiu a planta, picou e juntou no processo. Não, gente. O que a gente tem que fazer? Esses documentos que a folha, né, ou as folhas sejam maior que o A4, o ideal é fazer o quê? Se você tem um sistema, você pode fazer isso no seu escritório, em casa. Se você não tem, vai na papelaria que faz esse serviço, ele vai reduzir a folha no tamanho A4. E aí o judiciário, o juiz consegue ver, o juiz consegue abrir e reduzir para ver de fato o documento. Tá? Então, não pode. Inclusive, nessa situação, o juiz vai pedir para juntar documento. Tem fundamento, tem normas da corregedoria para isso. Cuidado, gente, não faz bobagem, é o seu nome, é a sua imagem, doutora. É a sua imagem, doutor. Quando você faz isso, é a sua imagem, né, que está sendo manchada. O seu cliente, você está prejudicando o seu cliente. Nós não podemos aceitar profissionais assim, gente. Na nossa pós-graduação, principalmente nessa turma, que é uma turma muito boa, Direito Civil e Processo Civil, é uma turma muito respeitosa, nós não aceitamos profissionais assim. Não. Se é assim, vai mudar. Vai mudar, porque isso não é respeitar o cliente, o cidadão brasileiro, não é exercer a profissão com amor, tá? Então, esses cuidados são relevantes, são importantes e fazem toda a diferença, ok? Então, muito cuidado com a formatação. Na petição inicial, nós sabemos que tem endereçamento, tem a ver com competência, qualificação, tem a ver com o tipo de ação, se é uma ação imobiliária ou não. Depois entramos na esfera do nome, normalmente do nome da peça, e também na qualificação do réu requerido. Depois nós entramos nos fatos, no fundamento e no pedido. Fundamento nós já conversamos aqui. Fundamento jurídico, direito, conhecido como direito. Tomar cuidado, jurisprudência atualizada, 2, 3 anos no máximo. Não ficar enchendo de jurisprudência, não. Hoje jurisprudência eu vou usar sim nas ações doutrinárias jurisprudenciais. Eu não vou usar jurisprudência num divórcio, gente. Não tem lógica. Não tem lógica. Numa ação de interdição, é uma ação que o judiciário vai ver se tem os requisitos e vai julgar. Numa ação de cobrança, não usa mais. O processo é digital, o juiz consulta na hora. Cuidado, tá? Cuidado. A não ser que é uma jurisprudência exatamente igual a um caso seu, que você achou, muito atualizado, aí você pode usufruir disso na peça. Mas de resto não se usa mais, tá? Aí em relação aos direitos, pesquisas, você pode usar imagens dessas pesquisas. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Fotos. Em relação ao pedido, cuidado. O pedido, advogado que não sabe pedir, não ganha ação. Não ganha ação, atrapalha o cliente. Como que deve ser feito o pedido?
O pedido deve ser feito da forma mais discriminada, especificada possível. É dano moral? Quanto você quer de dano moral? 100 mil? 10 mil? 20 mil? Sim, use os seus fundamentos. E também você tem a opção de falar, eu quero 10 mil reais de dano moral ou ser arbitrado por Vossa Excelência. Professor Júlio, dano material, cuidado, hein? O dano material é dividido em lucros cessantes, danos emergentes. Você tem que falar quanto você quer. Se existe o dano material, existem os dois pedidos ou um só. Se é só lucros cessantes, danos emergentes, você vai ter que falar. Tem dano estético? Também. Olha como não é só pedir dano moral. Cuidado, vai fazer uma ação que tem a ver com registro. Explica o procedimento. Quer ver um exemplo? Uso capião. Requer que seja feito a abertura de uma nova matrícula, caso seja o entendimento desse cartório. Caso seja aplicado o princípio da conservação da matrícula, requer que seja registrada a sentença de usucapião. Ou seja, explica o procedimento. Ação de divórcio requer a procedência do pedido de divórcio e a expedição de um mandado judicial para que seja levado a cartório, para que o cartório cumpra a publicidade do divórcio. Ação de interdição requer que seja expedido o mandado judicial para a averbação da ordem de interdição. Emancipação judicial, a mesma coisa. Ação de adjudicação compulsória requer a expedição da carta de adjudicação. Você tem que saber o que você está pedindo. Quem não sabe pedir, não adianta fazer uma peça linda, maravilhosa, com foto, com imagem, né? Full HD, não adianta. Não sabe o que está pedindo. Tá? Então o judiciário, o poder judiciário, vai pedir para você emendar a inicial. E vai ficar feio. Até o cliente vai falar, meu Deus, mas o que foi pedido aqui? Tá? Então muito cuidado com o pedido. Sempre vamos pedir o protesto de provas. Protesto provar por todos os meios de direito admitido, é padrão, é um requisito. Vou me manifestar a respeito da audiência de conciliação, se eu quero ou se eu não quero essa audiência de conciliação. Manifestar é isso, falar se quer ou não quer. Cuidado, em muitas situações essa audiência é incompatível, como no caso da ação de interdição. Já falei até em outros plantões de dúvida. Cuidado, é importante não esquecer de pedir a citação. Quer ver eu pegar o advogado? Quer ver eu pegar? Ó. E aí, todo processo tem citação? Eu pergunto para você, doutor e doutora. Tem ou não tem? Vamos lá, quero essa resposta. O plantão de dúvida é ao vivo. Só não participa quem não quer, hein, gente? Só não participa quem não quer. Boa noite, DJ. Boa noite, Beth. Limage. Marcelo Amaral. Vamos lá. O pessoal que está aqui com o professor. A pergunta é, quero que vocês respondam. Quem acompanha aqui tem condições de responder, hein? Todo processo tem que ter citação? Todo processo eu tenho que pedir que seja citado o réu? E aí, qual que é a resposta? Quero saber da turma. Qual que é a resposta? Parou para pensar? Muitos advogados saem da faculdade, né? Saem da faculdade dizendo ou achando que todo processo tem citação. Por quê? Porque eu volto a falar, nós não aprendemos a advogar na faculdade, nós não aprendemos. Nós não aprendemos a passar no OAB na faculdade. As faculdades, no plural, de direito. Não adianta falar, mas aquela é mais cara, é melhor. É tudo igual, gente, é tudo igual. Ninguém aprende, não temos prática na graduação. Por isso, na graduação, nós temos que passar, finalizar a faculdade, colar grau, ter a certificação de bacharel em direito, mas ser humilde. Doutor, muita humildade. Baixa a bola. Passa na OAB. E mesmo com a OAB, cuidado. Quando nós passamos na OAB, nós não somos advogados ainda. Nós somos portadores de OAB. No decorrer da vida, correndo atrás do prejuízo, não interessa a faculdade, nós vamos nos tornar advogados. Então, cuidado. Esse negócio, eu tenho OAB, eu sou advogado, mas eu trabalho em outra área, eu uso a OAB como bico. Para com isso. Vai lá, dá baixa na OAB, faz uma coisa ou outra. Quem faz tudo não faz nada. E quem faz 3 coisas ao mesmo tempo não dá certo, tá? Não dá certo, depois vai falar que a profissão é ruim. Muito cuidado com isso, tá bom? Eu volto a falar. Advogado, você quer ter sucesso na sua carreira? Você tem que se especializar em uma área e tem que ser advogado. Advogada. Eu sou advogado, mas eu faço outra coisa. Eu também atendo como psicólogo. Eu sou advogado, sou contador. Eu sou advogado com todo o respeito do mundo. Claro que nós podemos ter 10 profissões, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas quando você é uma especialista, gente, quando você faz 2 coisas, você vai se atrapalhar, né? Então, a OAB não impede, mas profissionalmente, em relação à gestão do escritório, você vai se atrapalhar. São ramos diferentes. Eu não consigo entender como o advogado consegue atuar no previdenciário, no trabalhista e no direito imobiliário. Não dá. O previdenciário são teses diferentes, são regras diferentes. O criminal também.
O advogado que faz tudo, ele vai passar vergonha, ele vai errar mais, ele vai colocar o cliente em risco. Eu não contrato se não for especialista, gente. Advogado, o professor já precisou de advogado, eu atuo no direito civil, exclusivamente, direito médio, direito de família, direito imobiliário, muito, registral, mas são segmentos conexos. Agora o professor já precisou de advogado trabalhista, já precisou de advogado criminal, uma denúncia criminal que foi feita. Eu contratei profissionais que me indicaram, que eu conhecia, então cada um na sua área, tá? Não tem jeito. Professor, eu vou economizar o cabeleireiro, eu mesmo vou cortar o cabelo. Você faria isso, doutora? Você faria isso, doutor? Não, tenho certeza que não, né? Então cuidado, tá, gente? Vamos lá, olha só. Mais alguns pontos importantes aqui na nossa aula. Então a petição inicial mudou, hein, gente? Mudou. Tem que ser feita de forma mais leve, não deve passar de 10 folhas, 10 laudas, salvo exceções. Não vou carregar de jurisprudência. Aluno meu que faz petição inicial com 4, 5 jurisprudências, fala, pode tirar, que o juiz não vai ler. Não vai ler. São muitos processos, acha que o juiz vai ficar lendo jurisprudência? Não vai ler, não lê. Tá? Então para com isso. Nenhuma jurisprudência, só se for ação doutrinária jurisprudencial e muito atualizada. Tá? Cuidado. Olha a Beth aqui, olha só. O Douglas. Todo processo tem que ter citação, professor? Parabéns para quem falou não. Parabéns para quem falou não. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Pedir a citação em todo o processo. Tudo vai depender do quê? Depende se é jurisdição contenciosa, litigiosa, briga, porrada, ou se é jurisdição consensual. Nós temos no Brasil duas jurisdições. A jurisdição contenciosa, aquela que tem briga, tem réu, tem uma sentença de juiz, uma sentença que pode ser traumática, e temos a jurisdição consensual, voluntária. Essa jurisdição consensual voluntária, nós não temos que nos preocupar em relação ao réu, porque não tem réu, são requerentes. Professor, me dá um exemplo. Divórcio consensual, gente. O divórcio consensual, doutor Douglas. Não é verdade, doutor Douglas? O divórcio consensual, ele é um divórcio que as partes, o casal, seja um casal do mesmo sexo ou não, resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, a verdade é uma só. Esse casal, quando procura um advogado, o casal se dá super bem, mas quer o divórcio, mas continuam sendo amigos. E acontece em muitos casos, eu acho muito legal. Não é porque se separou precisa virar inimigo, ainda mais quando tem criança. O que acontece nessa situação? Eu preciso contratar 2 advogados? Não. Eu vou pedir para citar? Também não. As partes vão contratar normalmente um advogado só, vão assinar conjuntamente a petição inicial, vão assinar, e o juiz não vai sentenciar, ele vai homologar. Olha que legal. É muito gostoso atuar no processo consensual, na jurisdição voluntária. Por quê? Porque não tem briga, você não passa nervoso, é só uma homologação. A grande função do Poder Judiciário é homologar. Em muitos casos eu posso até levar para o cartório, como divórcio consensual, como inventário, como até uso capião. Então, realmente, é muito interessante fazer essa análise. Então, a primeira análise que nós vamos fazer, o processo é judicial? Claro, todo processo é judicial. Mas é um caso de processo ou requerimento no cartório? Se for requerimento no cartório, estou falando de extrajudicial. Se for processo, ação judicial. Se for ação judicial, respeitar o requisito da petição inicial, 319 do Código de Processo Civil. E também o 320, os documentos, as provas necessárias. Próxima análise que eu vou fazer. Sim, se o processo é litigioso, de jurisdição litigiosa, contenciosa ou de jurisdição voluntária. Por que eu vou fazer essa análise? Porque a forma de peticionar é diferente. A petição, quando eu falo de jurisdição voluntária, é um acordo. É praticamente um termo de acordo. Eu posso fazer um termo de acordo dentro da peça, ou um termo de acordo anexando a petição. Posso fazer, tanto faz. E o juiz vai homologar, apenas homologar. Já no processo litigioso, contencioso, é porrada, porrada, é briga. É uma situação diferente. Por que diferente? Porque nessa situação eu vou pedir a citação do réu para que ele apresente a defesa. Olha como é diferente, né, gente? É bem diferente. E volto a falar, se você não perceber isso, você está advogando errado, gente. Você está advogando errado. Porque faz a diferença, a peça é diferente, tá? Eu costumo dizer que hoje, além de você, doutor e doutora, advogar para o seu cliente, você tem que advogar se protegendo em relação ao Poder Judiciário. Nós temos excelentes juízes e juízas. Eu conheço, o professor fez uma audiência online, tudo online, fiz uma audiência em Ferraz de Vasconcelos, doutor Douglas. O juiz, rapaz jovem, ele parou a audiência e falou assim, eu gostaria de elogiar
o doutor Júlio, o doutor Douglas e a outra advogada. Porque vocês são muito educados, foi uma audiência muito gostosa e leve. E foi. E foi por quê? Porque pensa nos advogados educados. Todo mundo respeitando. Agora eu fiz uma audiência recentemente no Fórum de Ipiranga, também online. O advogado, não sei se ele era novo de advocacia, apesar de ser uma pessoa já de idade, porque ser novo na advocacia não quer dizer que a pessoa seja nova, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O advogado toda hora interrompia a audiência, gente. Conciliação. Data vênia, pela ordem. Talvez ele acabou de se formar, então ele está com aquele espírito, né, de querer brigar na audiência. Poxa, mas é uma audiência de conciliação, não precisa nem de gravata. É uma audiência de conciliação, nós não estamos ali para brigar. E sabe o que aconteceu? Você sabe que o judiciário está se atrapalhando muito em relação aos procedimentos online. O judiciário está se atrapalhando muito, é fato. Então, eles marcaram a audiência, depois desmarcaram no mesmo dia, depois eles remarcaram de novo. Olha a confusão. Então, o cliente que estava no escritório, ele foi embora, porque a audiência foi desmarcada. O que aconteceu na prática? O cliente foi embora, quando recebemos o e-mail e a ligação, não vai ter audiência assim. O cliente já estava longe, não dá para ele voltar. Então, nessa audiência de conciliação, o advogado virou, eu quero a condenação do autor da ação por ele não participar da audiência de conciliação. É um ato atentatório dignidade da justiça. Gente, teoria é tão lindo, né? Teoria é linda, dá vontade de chorar. Mas a prática não é assim. O judiciário já tem uma bomba para resolver ali, vai ficar se preocupando com pecuinha. Você sabe muito bem que litigância de má-fé, claro que nós alegamos na peça, mas não funciona assim. A Baby é de Ferraz, né? Parabéns, os juízes aí são bons, hein? Que juiz educado. Os advogados que também são de lá, sensacional. Educados, respeitadores, e é assim que tem que ser, né, gente? Porque é uma audiência de conciliação, não precisa ninguém se matar. É uma audiência que tem que ser leve. Infelizmente, alguns advogados acabam de sair da graduação, alguns advogados, eles querem brigar, gente, na audiência de conciliação e mediação. Não é local para brigar. E nós temos que lembrar que a audiência de conciliação e mediação, não é verdade, doutor Douglas? É uma audiência que nem o juiz faz mais. Não é mais o juiz que faz essa audiência. É um conciliador. Então você vai brigar, vai ofender, vai pedir condenação. Depois você pede até numa peça, numa petição. Mas não é lugar para brigar, não é lugar tenso. Tem acordo ótimo, resolveu o processo. É frutífera, a audiência resolveu, matou ali. Que é ótimo quando acontece isso. Não teve acordo, o processo continua, a audiência foi infrutífera. Nós temos que saber, gente, onde brigar, com quem brigar e o momento certo de gritar. Não adianta gritar por nada, porque a hora que você precisar gritar, talvez você não tenha voz, não é isso? Então, cuidado, né? A Limagem é de São Caetano do Sul. Eu fiz uma audiência de São Caetano do Sul recentemente, também gostei muito do tratamento do juiz, gostei muito dos advogados com quem eu fiz audiência. Todos eles também muito educados e fazem diferença, né? Até a energia da audiência é outra, né? Então, gente, vamos trabalhar para uma advocacia respeitando, sim, os nossos clientes e os nossos colegas advogados, né? Cuidado. Quem é da graduação, saiu recentemente, passou na OAB recentemente, baixa a bola, respira. Se você entendeu que a advocacia é briga, não é isso não. É acordo, é conversa, é educação, tá bom? Então vamos seguir essa dica que é importante aqui, hein? Eduardo, professor Júlio, você é especialista em direito imobiliário? Sou sim. A Babi, excelente apontamento. Obrigado, Babi. Doutor Douglas, ambas as partes entram em conjunto com o divórcio, então há citação. Não há citação. Perfeito, doutor Douglas. Você pega o advogado que não está atento, doutor Douglas, o que ele faz? Ele já teve um modelo, provavelmente, que ele fez de um divórcio litigioso. E aí, quando aparece um divórcio consensual, ele pega aquela mesma estrutura da peça, né, para ganhar tempo, e ele usa. Ele errou ali. Porque, na verdade, não tem, na peça consensual de divórcio, não tem autor e réu. Não tem requerente e requerido. Ambos são requerentes. Então não tem o pedido de citação. Não, a ação não é em face de ninguém. Perfeito, não tem citação. Não vamos gastar, o cliente não vai gastar com a citação. Então, perfeito mesmo, realmente perfeito. Vamos lá, vamos tratar de alguns pontos importantes. E agora, depois de falar muito bem sobre a jurisdição consensual, a jurisdição voluntária, eu quero falar com vocês sobre a citação. Então vamos tratar agora da citação, que é um tema muito importante, né? Em relação à inicial, nós já entendemos como fazer e desenvolver a inicial, sempre analisando que o processo é digital, sempre analisando a quantidade de folhas, sempre analisando os requisitos da petição inicial, artigo 319, sempre analisando com muito cuidado também o valor da causa,
né, que nós vamos falar hoje também. Cuidado, nós temos aí valores que são regras, são obrigatórios, no artigo 292. Muito cuidado, eu preciso analisar com muito carinho o pedido, fazer muito bem feito. Os documentos que eu vou anexar, sempre legíveis, cuidado para não pular contrato, folha de ponta cabeça, muito cuidado com isso, faz toda a diferença, tá? Só um apontamento, as preliminares. É muito bonita, é muito bem feita, é muito bem elaborada uma peça que tem preliminares. Na inicial também tem preliminar. Preliminar quer dizer, olha, veja isso, depois veja o mérito. O que nós vamos incluir na preliminar de uma petição inicial, seja qual for, de direito civil, de processo civil, né? Da advocacia prática civil. Nós vamos incluir, sim, na petição inicial, justiça gratuita, pedido, tutela antecipada, pedido de perícia, pedido de prioridade processual, tá bom? Então tudo isso pode e deve aparecer na preliminar. A peça fica mais bonita, fica mais bacana. Olha o Dr. Douglas aqui sempre colaborando, sempre participando. Fiz uma audiência virtual semana passada de divórcio. Foi muito rápido. O juiz viu que não tinha acordo, mandou direto para o MP. Nem ficou querendo ouvir. Dr. Douglas, tem advogado e advogada que complica as coisas. E tem juiz também, né? Tem um juiz também que complica as coisas. Para que isso, né, gente? Eu acho que o Covid está aí para mostrar para nós que a vida é curta, que nós temos que trabalhar, fazer um trabalho bonito, bem feito, mas não criar problema onde não tem. Se a audiência de conciliação não tem acordo, acabou a audiência, encerra, vai embora e a vida continua. Não é isso? O Dr. Douglas ainda fala, respeito entre colegas é fundamental para o exercício da advocacia. Não é verdade, Dr. Douglas? Aquele colega arrogante que entra numa audiência para brigar, despreza o colega, né? Advogado, a colega advogado, esse sujeito vai ser excluído do mercado. Nós sabemos, um depende do outro, gente. A nossa classe, se fosse mais unida, quantas coisas a gente poderia conseguir, né? Atender melhor o cliente, exigir mais coisas da OAB, que na minha opinião hoje virou uma politicagem danada. É claro que tem boas pessoas bem intencionadas dentro da OAB, nunca vamos generalizar, mas tem pessoas que não, tem comissões que não aparece ninguém. O professor teve a oportunidade de participar de algumas comissões e pô, tem reunião de comissão de OAB que não vai ninguém, você fica que nem bobo sozinho. Aí o sujeito põe no cartão, sou presidente da comissão tal, sou membro, aí, né? A parte, o leigo não é mais bobo, ele sabe que isso daí é politicagem, talvez não resolva. Você ser membro de uma comissão é fácil, né? Talvez não quer dizer que você tenha a prática, domine aquele assunto, seja especialista. Não é verdade? O brasileiro não é mais bobo, né, gente? Hoje o sujeito vai contratar um advogado, ele quer um especialista, vai contratar um médico, ele quer um especialista, ele procura para ver se tem OAB antes, para ver se não é estagiário, está cometendo crime, exercício legal da profissão, principalmente no previdenciário, né? Está aumentando muito o número de exercício legal da profissão, tem muita gente que nunca fez o curso de Direito, ou está fazendo o curso de Direito, já quer advogar no previdenciário e fala que é consultor. Cuidado, é crime, hein? É crime. E hoje nós temos aí realmente investigações, um andamento diferente, hein? Cuidado. Tenha paciência, tira só o B primeiro, aí você começa a advogar, não é isso? Então cuidado, muito cuidado em relação a isso, tá? São dicas importantes para que você tenha sucesso na sua carreira.